Fala moçada, professor Júnior na área. Hoje vamos estudar os modelos atômicos, em especial o de Rutherford. O cientista Rutherford ficou famoso com uma experiência que ele bombardeava uma lâmina de ouro com partículas alfa. Como é que funcionava isso? Bom, ele tinha aqui um bloco de chumbo e dentro desse bloco de chumbo tinha um material radioativo. Esse material radioativo, por sua vez, emitia radiação, entre eles a partícula alfa. Alfa, que é uma partícula de carga positiva. Quando o feixe de partículas alfas atingia a lâmina de ouro, Rutherford observou três eventos. O primeiro deles é que a grande maioria das partículas alfa atravessava a lâmina de ouro sem sofrer desvio significativo. A grande maioria. Bom, logo em seguida ele observou que existia uma quantidade pequena, bem pequena, de partículas alfa que ao atravessar a lâmina mudava sua trajetória de forma significativa. Mas não parou por aí. Ele também observou que uma quantidade ainda menor de partículas alfa batia na lâmina e retrocedia, voltava. E para cada partícula que batia e voltava, 10.000 partículas conseguia atravessar. Sendo assim, ele foi interpretar os resultados. E ele percebeu então que o átomo não era maciço, como dizia os cientistas anteriores, que o átomo era dividido em duas regiões. E baseado na análise dos resultados desse experimento, ele disse: bom, a imensa maioria das partículas alfa atravessavam a lâmina de ouro sem nenhum empecilho. Bom, pensou ele então, quer dizer que a maior parte do átomo deve ser uma região vazia. A maior parte do átomo é espaço vazio. Só tinha energia. Sendo assim, ele batizou esta região de eletrosfera. Quem é a eletrosfera? É a maior parte do átomo. Onde só há energia, não há matéria. Na sequência, ele observa que se aquela pequena, como eu disse, muito pequena, quantidade de partículas alfa sofria um desvio, e lembrando que a partícula alfa é positiva, penso eu que esse desvio se deve ao fato de ter passado perto de uma região que tinha carga positiva também. Região essa que foi chamada de núcleo. Bom, esse núcleo pequeno, repelia as partículas alfa que passava próximo dele. Mas a terceira e última interpretação diz o quê? Que se uma quantidade ainda menor de partículas alfa batia e voltava, ou seja, rebatia, provavelmente porque esta região onde ela batia era maciça. E esta região é a mesma, é o núcleo. Então, conclui ele, o átomo é dividido em duas partes, em duas regiões. Uma muito pequena, positiva e maciça, denominada núcleo, e uma grande, que envolvia esse núcleo, que era espaço vazio, apenas energia. Então, chamou esta de eletrosfera. Resumindo, para ele o átomo era parecido com o sistema planetário, o nosso sistema solar, onde o núcleo faria a função do Sol e todo o espaço em volta desse Sol, todo o espaço onde os planetas estão orbitando, seria a eletrosfera, nessa analogia. Então ele diz, há uma região central,
É uma região central, que tem carga positiva. Não demorou muito, ele disse que essa região central de carga positiva é onde fica os prótons, que são partículas subatômicas positivas. Essa região tem baixo volume, ou seja, diz que é pequena essa região, mas concentra quase 100% da massa. Portanto, é uma região muito densa. É uma região muito densa. Ok? Resumindo, o núcleo é uma região central de carga positiva, porque no núcleo tem prótons, que é pequeno comparado com o restante do átomo, mas concentra praticamente toda a massa do átomo. Portanto, uma região muito densa. Bom, mas não para por aí, porque a gente tem a outra região, essa que envolve o núcleo, que seria o equivalente a onde estão os planetas, conforme eu disse. E esta região, ela é um imenso espaço vazio quando comparado com o núcleo. No caso do átomo de ouro, a eletrosfera é 10.000 vezes maior do que o núcleo. E não para por aí. Também é na eletrosfera que nós encontramos as partículas negativas, os elétrons. Júnior, mas os elétrons não têm massa? Tem. Mas a massa do elétron é tão pequena, que a gente nem a considera. É por isso que a gente diz que praticamente toda a massa do átomo reside no núcleo. Ok? Meus queridos,